Bem-vindos ao 10º e último episódio desta temporada do podcast Daquela Peça. Hoje vamos falar sobre outro musical que só vimos em Portugal, neste caso o Mães, que estreou no Vilaré já há bastante tempo e nós tivemos o prazer de ver em 2024, creio eu, na sua primeira temporada, cá em Portugal, precisamente no Vilaré. Este é um musical já algo antigo também, estreou em 2010 na Flórida e é um musical off-Broadway que não tem muita popularidade comparando com outros grandes musicais, mas que a adaptação portuguesa que nós vimos cá, que foi a única que vimos até agora, foi bastante engraçada e por isso achamos que devíamos falar sobre ele porque foi sem dúvida na altura um dos melhores musicais daquele ano, creio eu. Numa altura em que esta nova vaga de teatro musical estava a começar a ser muito intensa e estavam a começar a surgir bastantes musicais na cidade e este foi um deles, com excelentes atrizes, nomeadamente a Ana Chloe, a Gabriela Barros, a Raquel Dil e a Tânia Alves, que faziam parte deste elenco. Este musical foi encenado por Ricardo Neves Neves, que encenou pela primeira vez um musical precisamente nesta peça do Vilaré e voltou, creio eu, até mais do que uma vez, agora mais recentemente, já este ano em 2026, voltou ao Vilaré para também uma temporada e tendo em conta que o musical voltou a estar recentemente em Lisboa, no Vilaré, e vai estar agora durante o mês de maio no Porto, achamos que era importante falar sobre ele, este último episódio da temporada. Tens alguma coisa a dizer sobre este musical? Antes de mais, eu gostava de começar pela parte do Off-Broadway. Eu acho que já falámos sobre o conceito, mas de qualquer das formas, este é o primeiro musical Off-Broadway sobre o qual nós falamos. Tenho ideia. Todos os outros que nós dissemos, ou pelo menos muitos deles, mas todos diriam, ganhou Tonys, não sei o quê, teve em Broadway, não sei o quê. Chegamos agora, final da segunda temporada, este esteve em Off-Broadway. Muito resumidamente, qual é que é a diferença? Pronto, simplificando o tema, nós falamos muito de musicais na perspectiva do West End, na medida em que os musicais que vemos no estrangeiro são acima de tudo em Londres, mas naturalmente, pronto, o pináculo do teatro musical acaba por ser a Broadway. E em Londres, e já falámos sobre esse conceito, mas só recordar, nós temos o West End e o Off-West End, que é consoante o teatro onde a peça está a decorrer, é afiliado à Society of London Theatre ou não, é uma questão do teatro em si, de filiação do teatro em si, digamos assim, da associação ao teatro em si, esta sociedade, por assim dizer, e isso vem com, muitas vezes, critérios geográficos, no caso de Londres. Na Broadway, simplificando a questão, tem muito a ver com a capacidade de cada teatro. Teatros para 500 espectadores ou acima, considera-se que a peça esteve na Broadway, 100 a 499 espectadores esteve em Off-Broadway e menos de 100 espectadores esteve em Off-Broadway. Esteve ou está? E isto enquadra logo o tipo de peça sobre a qual nós estamos a falar. Enquanto na Broadway temos, em geral, produções mais vistosas, com orçamentos maiores, etc., estes teatros mais pequenos permitem maior experimentação. E é disso que nós estamos aqui a falar. Neste caso, nós estamos a falar de um musical que aborda todas as peripécias da maternidade, de uma forma assim muito leve, sem grandes intelectualidades, sem grandes profundidades. Mesmo as próprias músicas não são nada de muito complexo. São divertidas, são humorísticas, mas não são muito complexas. E o elenco, mesmo o original, não é uma questão de adaptação portuguesa, o musical está desenhado para 4 pessoas, 4 mães, em qualquer versão que existiu, por exemplo, na Austrália, no Brasil, etc. São 4 mães. E, pelo menos em Portugal, aí admito, mas acredito noutros sítios, em Portugal eram 4 mães e 3 músicos. E pronto, estava feito num cenário único. E se virem fotos desta produção noutras localizações, a questão do cenário também acaba por ser muito parecida e tudo mais. Isto, aliado ao facto da peça ser uma peça curta, é uma peça de mais ou menos hora e meia, mesmo no seu formato original, reitero, não tem aqui a ver com o facto de ter sido uma adaptação portuguesa, mesmo no seu formato original uma peça muito curta, é uma peça leve que se vê bem, apropriada para off-Broadway, para tours nos Estados Unidos, tours na Austrália, etc. Copia-se bem, por assim dizer, para outras realidades e eu acho que as pessoas em geral se revêem naquilo, mesmo eu, por exemplo, até uma pessoa como eu, que pronto, não sou mãe nem nunca serei mãe, acabei por apreciar e portanto acho que o musical acaba por ter esse mérito, acaba por ser bastante divertido de acompanhar. Não sei se tu também não sendo mãe, não sei se também tens essa mesma perspectiva. Sim, é verdade, eu não sou mãe, mas sou filha e, portanto, acho que também me identifiquei relativamente com algumas das piadas e com alguns dos conceitos que eles tentavam trazer para o musical. Tendo tido uma mãe, tendo tido uma avó, tendo tido todas estas referências femininas na minha vida. Acho que não é um musical para mães, nem é um musical para pais, é um musical para rir do conceito da maternidade.
vá. E até do conceito da paternidade, do papel do pai, que às vezes elas discutem também. É também um musical que fala muito, na minha opinião, também da necessidade das mulheres se unirem umas às outras, às vezes para falar sobre coisas que as chateiam, que as irritam, sobre o dia-a-dia. Isto era sobretudo sobre um conjunto de mulheres que se tentava entreajudar sobre problemas que tinham em comum. E, portanto, a história é muito à volta desta união feminina, em volta de um tema que, apesar de tudo, é bastante feminino, que é ter filhos, não é? E as dores de ter filhos. Não só a dor da gravidez, mas a ideia de ter filhos, e ter filhos nas suas diferentes fases, na fase em que eles nascem, na fase em que eles são bebés, na fase em que eles são crianças, na fase em que eles são crescidos e saem de casa. Todas estas fases que provavelmente devem ser bastante preocupantes para as mães. Acho que para quem não tem filhos, podemos talvez lembrar-nos de como era connosco e como provavelmente todas essas fases foram coisas pelo qual os nossos pais ou mães passaram. Posto isto, é um musical muito engraçado, em que se ri imenso. É o que eu recordo mais do musical. Eu não sei se foi por ser estas intérpretes extraordinárias, que estas 4 atrizes em particular, elas de facto faziam todas um papelão. Em particular, eu não conhecia a Tânia Alves, nunca tinha visto nada com ela, mas achei muita piada. Todas as outras eu acho que já as tinha visto em teatro, em especial a Gabriela Barros e a Raquel Tilo. E pronto, eu acho que a peça ganha não só pela brilhante interpretação delas todas, porque de facto devem elas próprias também ser bastante amigas e fazem o papel muito bem, muito unidas, e por terem conseguido ali uma equipa que faz as pessoas rir imenso. Depois, também acho que há aqui uma vantagem enorme neste musical, é o facto da banda, aqui na direção musical do Artur Guimarães, estar em cima do palco e ser bastante engraçada a interação entre a banda e as atrizes, e criar aqui uma interpretação que se calhar não vemos sempre em musical. Este é um musical muito simples, de cenário muito simples, sempre na mesma sala, acontece sempre na mesma situação, e eu acho que a convivência entre as atrizes e a banda fazem aqui um bocadinho com que o musical tenha uma dinâmica que parece às vezes até que estamos a mudar um bocadinho de cenário. Pronto, que há um dinamismo que em outros musicais talvez a mudança de local, de cenário, de situação fizesse com que nós passássemos a uma fase seguinte do musical, mas aqui eu acho que a envolvência da banda, que às vezes até participa na cena, faz com que o musical não perca por ser sempre no mesmo cenário e sempre com as mesmas 4 atrizes que acabam por estar em cena, quase sempre elas as 4. Relativamente a atrizes, estou perfeitamente de acordo. Não querendo ser mau, acho que nenhuma delas me surpreendeu imenso, exatamente porque já sei que são, pronto, tirando a Tânia Alves, como estavas a referir, cujo trabalho desconhecia por completo. Todas as 3 nós já as tínhamos visto, quer noutros formatos, quer em palco, e portanto sabíamos que estávamos perante atrizes excepcionais e versáteis, porque há diferentes registros, lá está, e nem toda a gente dá para aquele registro cómico, e ali elas funcionam bem naquele registro. Falaste também de direção musical. Da minha parte, não há assim nenhuma música que seja daquelas altamente memoráveis. Playlist em inglês, original, está disponível no Spotify e quem quiser pode ir ouvi-la, mas não há assim nenhuma música que eu ouça continuadamente. Não há. Ainda que, pronto, eu tenha achado piada aquela música do Xixi, não é? Em que em que elas no fundo se queixam da incontinência derivada do parto e começam a fazer aqueles exercícios Kegel. Isso acaba por ter ali uma certa piada. E quanto a ti, qual é que dirias ser a tua música favorita? Não, eu também não me lembro assim de nenhuma música preferida. Eu lembro-me de quando voltámos de ver um musical, quando voltámos para casa, pronto, quando saímos lá, lembro-me de ainda vir a cantarolar algumas e lembro-me de termos encontrado na internet a playlist, lá está, da versão internacional. Mas eu acho que estas músicas, como aliás eu acho que já falamos sobre isso em outros musicais, são sobretudo engraçadas vistas lá, com a interpretação dos atores. Depois ouvidas em casa, não tem tanta piada, porque as piadas só têm piada um pouco quando se está a ver. E portanto, sei lá, por exemplo, lá está essa música que tu estavas a falar do Xixi. É uma música em que elas interpretam, fazem um conjunto de danças, piadas, não sei o quê. E portanto, nós até podemos recordar-nos quando estamos a ouvir em casa, mas nunca vai ter tanta piada, não é? Não é a mesma coisa. E portanto, eu confesso que neste musical tenho um bocadinho de dificuldade em selecionar assim uma música preferida. É justo. É um comentário que já fizemos aqui por diversas vezes. O comentário de que
há músicas que são para ser vividas no teatro, lá está, daí serem peças, daí serem musicais, daí serem vistos em teatro. Senão eram simplesmente um álbum e nem precisávamos de nos deslocar. Antes de avançarmos para a classificação, porque eu diria que é um musical que já cobrimos mais ou menos tudo, acho eu. Não há muito a dizer, não é um musical altamente complexo, já explicámos todas as vicissitudes do mesmo, mas há um ponto pelo qual nós costumamos passar, às vezes mais, às vezes menos, que é o teatro. Eu aqui faço só o repto, não sei honestamente quem é o teatro hoje em dia, mas aquele teatro, neste caso o Teatro Vilaré, onde a peça foi exibida das várias vezes que esteve em Lisboa, tem que ser renovado para ontem. É assim, também estou a exagerar, ele não está mau, não está péssimo, mas em termos das cadeiras, em termos do conforto, até no limite em termos da própria qualidade de som, eu sinto que poderia ser melhor e, portanto, dou essa nota relativamente ao teatro. Que em termos de localização, uma localização fabulosa ali mesmo pertíssimo do centro de Lisboa. Se não, quer dizer, até podemos dizer que é mesmo no centro de Lisboa, pertíssimo da Baixa e de polos turísticos e tudo mais. Sobre o teatro, eu queria também contar aqui uma história engraçada, que eu, na altura, quando isto estreou, eu pude ir ao ensaio de imprensa e cheguei a entrevistar as atrizes e o Ricardo Neves, e lembro-me de ter questionado que o Vilaré não era propriamente um teatro para musicais, porque nós não estávamos muito habituados a ver nos últimos tempos lá musicais, pelo menos. Na minha memória recente, isto não era uma realidade. E o Ricardo Neves na altura recordou que o Teatro Vilaré já tinha tido o teatro de revista, já tinha tido o Festival da Canção, etc. E, portanto, era um teatro perfeitamente adaptado à realidade dos musicais e onde era possível haver musicais. Achei engraçado porque o palco é pequeno, não dá para grandes produções e por isso, lá está, talvez até por isso a opção por esta versão de único cenário. Mas resultou, com este musical, resultou extremamente bem e, portanto, tragam mais musicais para ali. Podem trazer, porque resulta, todo este meu receio não é verdadeiro. Resulta, principalmente nestes musicais com um cenário bastante mais simplificado. E na altura a Gabriela Barros disse que esta composição, que era as 4 atrizes, 3 músicos e uma banda assim um pouco atrás do sítio onde elas estavam a representar, dava assim uma ideia de uma espécie de café-teatro. E é verdade, o teatro era bastante cozy, é bastante cozy, e dá assim uma ideia de café-teatro. E portanto, ainda bem que escolheram este teatro, apesar de todas estas questões que o Pedro levantou, de que o teatro está a ficar um bocadinho envelhecido e precisa de algumas renovações, mas acho que estes musicais mais simples, não tão como o Dear Evan Hansen, etc., ou a Avenida Q, etc., podem perfeitamente vir para um teatro como o Vilaré e só é bom o facto de trazermos mais musicais à cidade. E este é um musical também com música ao vivo, mesmo num palco pequenino, com um só cenário, se pode pôr música ao vivo, o que para mim é sempre fantástico, estarmos a ter cada vez mais musicais com música ao vivo, como acho que até falámos sobre isso no episódio passado. Mas olha, excelente apontamento relativamente à versatilidade do Vilaré e da sua relação com a música. Neste caso, nesta relação com a música e com o musical Mães, eu daria um 4 em 5. Porquê? Porque lá está, é engraçado, o musical é giro, ouve-se bem, tem momentos muito hilariantes e não se leva muito a sério. Às vezes, é o que eu estava a dizer, às vezes um musical não tem que ser uma coisa altamente intelectual ou espalhafatosa ou com grandes números de sapateado ou grandes orquestras. Não, pode ser uma coisa simples e diverte à mesma. Se é o musical mais interessante do mundo, se é o musical assim mais complexo do mundo, com maiores ramificações, não é. Se é uma coisa que eu poderia ver 5, 6, 7, 8 vezes, se calhar, mas como digo, mas pelo menos certamente não fico a ouvir as músicas depois de ir lá ver. E lá está, é uma coisa curtinha, o próprio tema também não é um tema engraçado, a forma como ele é abordado, e é um tema, atenção, sério, não é? Todo o tema da maternidade, mas é feito num tom muito casual. Eu acho que era um musical para um público muito diverso, em teoria, falo por mim, mas a verdade é que na prática o público, pelo menos o público que nós vimos quando lá fomos, era um público muito, muito específico, que era em termos de um público mais feminino, naturalmente, muito mais feminino, e até arriscaria dizer de uma faixa etária específica. Portanto, só para tentar explicar melhor, que é um musical que, ainda que mereça ser visto por mais pessoas e por um leque mais alargado de pessoas, ele não o é exatamente por várias das características que estava aqui a enumerar. E qual é que é a tua classificação?
Eu dou 4, mais por tudo aquilo que disse antes apesar de tudo, é um musical que não tem músicas particularmente memoráveis e que eu acho que é um musical que vive do dia em que vamos lá. Rimos imenso, voltamos para casa. Podemos vê-lo várias vezes, porque ele até nesse aspecto é meio que efêmero. Nós vamos esquecer-nos de muitas das piadas e quando voltarmos lá, vamos rir-nos novamente. Eu acho que é uma peça, é um entretenimento muito interessante para passar uma tarde muito bem passada, para nos rirmos durante um bom bocado e não tanto enquanto grande obra de arte do teatro, diga-se. Esta versão aqui em Portugal, em particular, que foi a única que nós vimos, tem uma vantagem enorme de ter 4 intérpretes extraordinárias e uma banda muito profissional e, portanto, ter sido uma encenação extraordinária. Agora, o musical em si, aquilo com que se trabalha, e talvez por isso o musical nunca tenha ido para a Broadway mesmo, não é o melhor musical do mundo, diga-se. Não é Os Miseráveis. Ou não é outros musicais com componentes humorísticas que também são muito bons, não é? É um musical relativamente simples e que equivale muito pelo seu elenco em Portugal. Portanto, eu daria um 4 também. Estando dadas as notas, só nos resta voltar a lembrar que quem ainda quiser ver o Mães este ano pode fazê-lo no Porto ainda, agora no final do mês de maio. Portanto, se não viram em Lisboa ou se ainda não viram de todo, ponham-se no carro e vão ao Porto para ver porque está mesmo engraçado. Recomendamos altamente. Vai estar entre os dias 28 e 31 de maio no Coliseu do Porto. Portanto, bora lá. Quanto a nós, este é o último episódio desta temporada. Prometemos que vamos voltar em breve. Até lá, pedimos-vos, como pedimos em todos os episódios desta temporada, que nos sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, onde vamos provavelmente partilhar muitas novidades sobre o que andamos a ver, o que andamos a fazer, teatro em Portugal, teatro lá fora. Quem nos segue já sabe o que é que a gente vai partilhando. Quem não nos segue está a perder. Portanto, Instagram e TikTok do podcast Aquela Peça. Para verem todos os episódios da primeira e segunda temporada, têm-os disponíveis numa série de plataformas, é só escolherem a que gostarem mais. Spotify, YouTube, Apple Podcast, o que quiserem. De resto, só nos resta despedir-nos e dizer-vos até à próxima temporada, onde podem vir a descobrir aquela peça.